Depois de 3 anos do atual governo, a gente já pode ver o tamanho do estrago fiscal causado por Lula, Haddad e companhia. O que antes era apenas previsão, agora é fato consumado. E o que era previsível lá atrás? Que eles aumentariam os impostos, a arrecadação tem batido recorde, mas que gastariam ainda mais, portanto, o buraco nas contas continuaria, déficits fiscais, e assim a dívida pública seguiria subindo. E é exatamente isso que aconteceu. O alento é que poderia ter sido ainda pior. Se a gente lembrar lá do arcabouço fiscal apresentado originalmente, era um cheque em branco. Felizmente, ele foi modificado no Congresso e o marco fiscal aprovado trouxe alguma regra que evita um descalabro completo. E se não fosse o mercado ter entrado em pânico na virada de 2024 para 2025, levando a taxa de câmbio para mais de R$ 6,30 por dólar, talvez o governo tivesse estourado ainda mais o orçamento público. Ainda assim, o quadro é preocupante e o desafio para frente é enorme. Então eu quero mostrar nesse vídeo alguns gráficos essenciais e explicá-los para que vocês entendam por que isso não é nada bom. E começando justamente com a arrecadação, que a gente pode ver em proporção do PIB, estamos agora no maior patamar desde lá de 2007. Aqui apenas considerando a receita do governo, aquela que é administrada pela Receita Federal. Então, imposto de renda, CSLL, imposto sobre importação, IOF, CPMF, COFINS, PIS, PASEP, enfim, todos esses impostos que são geridos pelo governo. E que eles bateram agora o nível de 14,6%, portanto, cresceram em 2024, cresceram novamente em 2025 e é o maior nível aqui voltando até 2006, 2007. Então a arrecadação em relação ao PIB tem crescido, o que significa que a arrecadação está crescendo em termos reais acima da inflação e acima também do crescimento da economia. Só que, apesar de estarem arrecadando mais, eles estão gastando mais ainda. Eu já falei sobre isso em vários vídeos, gastos discricionários aumentaram e muito auxílios logo depois de terem vencido as eleições, então 2023 foi o ano que estouraram demais as contas públicas, já vou mostrar aqui os gráficos. E a gente pode ver então agora o tamanho da despesa total do governo central, já incluindo sim, juros estão aqui e estão elevados não é apenas pela taxa Selic alta, é também pela alta dívida do governo e pelos déficits primários, já vou mostrar eles. E a gente está agora no patamar de quase 26%, que foi já praticamente o mesmo aumento que teve no ano passado e aumenta desde 22 para 23, para 24 e agora 25 em linha com 2024, em quase 26% a despesa total do governo, considerando também os juros da dívida. O que nos traz, então, ao tamanho do buraco fiscal, que considera, primeiro, o déficit primário, que é todo o gasto do governo com funcionalismo, folha de pagamentos, fornecedores, e que não considera ainda despesa com juros, e que foi para 55 bilhões em 2025. E assim completa 3 anos de governo com déficit fiscal primário, antes de pagamento de juros. E aí, quando se considera juros, vai para R$ 1 trilhão o buraco no déficit fiscal nominal. Então, considera também despesa com juros. Em proporção do PIB, estamos agora em 0,4% do PIB, o déficit primário, e o déficit nominal em mais de 8,3% do PIB. E considerando que a economia brasileira não está em recessão. Então, este nível de déficit nominal só não é pior do que o primeiro ano ali do Lula, 2023, início de 24, que eles, até para o seu histórico, gastaram muito mais, levando o déficit para 10%, déficit nominal. Só não é pior que a pandemia, claro, que foi para quase 14%, e também não é pior do que a profunda recessão brasileira lá de 2014 até 2016, quando o déficit nominal foi para mais de 10%. E se o buraco nas contas públicas permanece, isso significa que a dívida segue aumentando. E o que nós vemos é o PIB nominal crescendo na ordem de 8,1% desde 2023, 24 e 25, enquanto a dívida pública está crescendo a 16% ao ano, quase o dobro. Então, é claro que a dívida sobre o PIB só pode aumentar. E por isso que nós vemos aqui na métrica
que é o critério do governo brasileiro, já vou explicar a diferença, em que fechado o ano 2025, a dívida PIB foi para o patamar de 79%. Então, segundo o critério brasileiro, quase 80% é a dívida pública. Só que esse critério exclui a carteira de títulos públicos do Banco Central, o que contraria a metodologia internacional, inclusive aquela utilizada pelo FMI. Pois usando essa metodologia, a dívida PIB no Brasil sobe para 93% e tem acelerado nos últimos meses, como a gente pode ver aqui no gráfico de 2024, que era quase ali 87%, subiu agora 6 pontos percentuais para 93%. É apenas uma errata importante, porque alguns vídeos atrás eu comentei que esse dado seria mais de 100%. Mas houve um erro meu de planilha que considerei duas vezes as compromissadas, portanto, peço desculpas por este equívoco. O dado correto é 93%. E notem que tem aumentado a diferença entre o critério brasileiro e o critério internacional, a ponto de estar agora com uma diferença de quase 15%, que é a máxima aqui em mais de 20 anos dessa série histórica. O que significa, na prática, que o Banco Central tem monetizado cada vez mais do déficit público. O Banco Central está tendo que comprar mais títulos públicos, acomodando este buraco fiscal, e isso é um péssimo sinal. Mas é preciso mostrar outros dois gráficos que evidenciam essa piora fiscal, mostrando o perfil da dívida pública. Porque uma coisa é você dever X reais, mas uma dívida que vence em, por exemplo, 10, 15 ou 20 anos. Outra coisa é uma dívida que vence em 1, 2 anos. Então, uma dívida de curto prazo. Também importa o tipo de indexador. Uma coisa é você dever pré-fixado, em que a taxa está fixada, você sabe exatamente quanto vai pagar de juros sobre aquela dívida. Mas quando o indexador é pós-fixado, taxa flutuante, se a dívida aumenta e se a taxa de juros aumenta, você vai pagar cada vez mais juros. Primeiro aqui a dívida pública por indexador. Pré-fixado é aquela dívida com juros pré-fixados, portanto eles ficam travados e o governo sabe exatamente quanto que vai pagar de juros ao longo de toda a vida dessa dívida. Índice de preços, quando o juro está também atrelado à variação de algum índice de inflação, normalmente o IPCA, e se a inflação sobe, o custo da dívida também vai subir. O perfil da dívida sobe e piorou em todas elas, à exceção de câmbio. Diminuiu, e muito, a dívida com taxa pré-fixada, praticamente caiu pela metade, está agora em 21%. Dívida atrelada à inflação caiu para 27%, e o que não para de subir é a taxa flutuante. E isso evidencia a dependência do governo de emitir dívida com taxa pós-fixada, porque é o que o mercado está aceitando para rolar a dívida pública, para financiar o déficit fiscal. E novamente está aqui de volta a perto de 50%. Então hoje, metade da dívida pública está atrelada à taxa Selic. Então, quando o governo critica o Banco Central que mantém a Selic muito alta, sim, a Selic está muito alta, mas parte da culpa é do próprio governo, que mantém os gastos elevados, aumenta a dívida pública, e não apenas isso, mas mantém uma dependência enorme de dívida atrelada à taxa Selic. Portanto, quando a Selic aumenta também a despesa com juros, e é culpa do próprio governo e não do Banco Central. Se a gente analisasse esse gráfico para países desenvolvidos, Estados Unidos, na Europa, Japão, a gente veria que a dívida do tipo pré-fixada é mais de 85, 90%. Então isso dá muito mais tranquilidade na rolagem da dívida, para saber quanto de juros que serão pagos ao longo dos anos, enfim, para administrar a dívida pública. Então aqui a gente tem agora uma dimensão do estrago fiscal e do desafio que sim, ele é enorme. Não apenas porque 2026 dificilmente o governo vai cortar gastos, até agora com o Lula dizendo que acabou Lulinha, paz e amor, e dizendo que esse ano vai ser guerra, não consigo imaginar algum corte de gastos em ano eleitoral, e considerando o nosso ônus demográfico, a Previdência já está novamente quebrada, precisará de uma nova reforma. 2027 é o ano do ajuste, sim ou sim. E se não fizerem, bom, aí vocês já sabem, prefiro nem fazer previsões, porque sim, ajuste fiscal, reformas estruturantes são absolutamente necessárias para ontem.